Então, vamos pôr para gravar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à nossa aula, nossa aulinha de força centrípeta. Vamos continuar o nosso estudo, a nossa discussão e vamos avançar na parte de exercícios, não é isso, moçada? Então, vem comigo. Vamos compartilhar uma telinha bacana aqui. Olha que slide bonito, para a gente poder discutir ele. Vamos lá, então. Olha que legal. Nosso estudo é força centrípeta, não é isso? O que veio a ser força centrípeta? Então, como eu havia falado para vocês, é resultante das forças que apontam para o centro da trajetória. Resultante das forças que apontam para o centro da trajetória. Todas as vezes que tiver um objeto fazendo uma curva, descrevendo uma curva, nesse objeto nós temos uma força centrípeta. Temos o quê? Uma força centrípeta. Nós vamos discutir isso. Dá uma olhada nesse desenho. Isso é uma moto fazendo uma curva, né? O livro Tópicos de Física mostra isso tranquilamente para a gente. Uma questão resolvida envolvendo uma moto fazendo uma curva dessa. Vou trazer uma questão dessa para a gente em breve. Eu estava... Tá bom, vamos avançar aqui. Deixa eu ver se eu encontro o negócio que o rapaz me perguntou aqui. Então, vamos lá, vamos avançar. Olha que interessante. Aqui, esse slide é uma pequena revisãozinha do que foi feito até agora, para a gente poder entender, dar alguns passos para frente. Tá certo? Então, aqui eu coloquei uma direção normal, uma direção tangente, o que faz a componente tangencial. Pessoal, tangencial, ela está tangenciando a curva, ela está passando, tangenciando. A rigor seria tocando em um ponto, né? Na curva. O que faz essa direção tangente? Ela altera. Vou ter que colocar pegar uma outra cor sem ser vermelho. Deixa eu pegar esse azul aqui, eu acho que fica legal. O que faz a tangencial? Altera o módulo do vetor velocidade. Altera o módulo do vetor velocidade. É a componente tangencial que faz a velocidade aumentar, ou que faz a velocidade o quê? Diminuir. Faz a velocidade aumentar ou faz a velocidade o quê? Diminuir. É a componente tangencial. Ah, como também. E se a velocidade é constante? Tangencial ela é constante? Nós temos um movimento circular e uniforme. Tranquilo? A componente centrípeta. O que faz a componente centrípeta? Altera a direção do vetor velocidade. Altera quem? A direção do vetor velocidade. É a componente centrípeta que faz o vetor velocidade mudar. Olha que interessante, ele estaria aqui, ó. Vou chamar de V1. Quando esse corpo está aqui, nessa posição, porque ele está descrevendo a curva, ele está aqui, ó. Eu tenho a componente tangencial, da força tangencial, está aqui, ó. Eu tenho a força tangencial aqui. Vou chamar de FT1. Eu tenho a força centrípeta aqui, ó. Vou chamar de FC1. E eu tenho a minha velocidade. São 2, né? Porque ele já tudo é 1. Chamei de V1, então aqui é 2. 2. 2. Olha a minha velocidade aqui, como é que ela é. Ela é tangente, ó. Ah, como eu falei, a velocidade ela é tangente. É a centrípeta que está puxando ele para o centro da trajetória. Então, a centrípeta está alterando a direção do vetor velocidade. Tranquilo? Eu vi alguém aqui mandando uma pergunta, deixa eu ver.
Tá travando muito, Felipe? Não sei, não sei se é minha internet, Felipe. Professor, não, aqui tá ok, deve ser a dele, tá Deve bom? ser a dele, né? Aham. Tá certo. Posso sim, posso colocar sim. Posso colocar os slides na internet, pode deixar que eu coloco. Certo? Por nada. Vamos lá então. Então vamos avançando. Tranquilo? Então, na última aula eu fiz um exercício. E nós vamos continuar fazendo exercícios. Essa questão é a questão de número 2. Eu vou desligar minha câmera então, para poder melhorar esse lance que está travando lá do coleguinha. Pronto, vocês não me vê mais. Posso até bagunçar o cabelo. Uma bola de ferro de massa igual a meio quilo, presa a um fio inextensível, de comprimento igual a 1,5 m, descreve uma circunferência vertical de raio igual ao comprimento do fio. Quando passa pelo ponto inferior, sua velocidade é 3 metros por segundo. Determine a intensidade da tração do fio nesse ponto. Use gravidade igual a 10. Então, vem cá. O que nós falamos de força centrípeta? Ela é resultante das forças que apontam para o centro da trajetória. Ela é resultante das forças que apontam para o centro da trajetória. Resultante das forças que apontam para o centro. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho que colocar as forças, encontrar a resultante que aponta para o centro, colocar as forças, colocar a resultante que aponta para o centro e aplicar a equação. Então, nesse corpo que está aqui fazendo essa trajetória aqui, ó, quais são as forças que estão atuando nessa bolinha? Ela não está presa em fio inextensível? Verdade, professor, ela está presa num fio inextensível. Quando ela passa pela parte mais baixa, quais forças estão atuando nela? Estão atuando as forças de tração, força de tração e a força-peso. Então, quem é maior? Veja bem, se tem alguém alterando a direção do vetor velocidade, então tem uma força centrípeta. Quem é a força centrípeta? Vamos escrever aqui, ó. Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. A força centrípeta é resultante das forças que apontam para o centro. Quem está na direção do centro? Olha aqui para mim, vê se você concorda. Nessa direção aqui, ó, eu tenho a tração e o peso. Eu tenho quem? Tração e peso. Se você tem tração e peso, Léo. Tração e peso. Então, eu tenho a tração para cima menos o peso é igual a mv ao quadrado sobre R. Essa é a diferença. Quando tem gente que fala assim, ó, força centrípeta é a força que aponta para o centro. Então, e se eu tiver mais de duas forças nessa direção, apontando para o centro, quem é a centrípeta? Resultante das forças que apontam para o centro. Então, nesse ponto aqui, ó, vou até fazer aqui um negocinho para vocês poderem visualizar melhor, ver o que vocês acham. Nessa direção aqui, ó, olha que interessante aqui. Apontando aqui para o centro, ó, quem eu tenho? Tração e peso. Então, a tração é maior que o peso. Tração é maior que o peso. Então, vamos lá. Quanto vale o peso? Peso é massa vezes gravidade. Igual a m v ao quadrado sobre r. Tração. O menos mg passa para lá, mais mg. Mais mv ao quadrado sobre r. Quem é a massa? A massa é meio quilo. A gravidade é 10. A massa é meio. A velocidade no ponto mais baixo é 3 metros por segundo, ele me deu. O raio
da trajetória é o tamanho do fio, então é 1,5 metros. Então estou tocando interessante. Então vamos lá. Tração, meio vezes 10 é 5, mais 3 ao quadrado, 9, 9 1,5. 9 vezes meio é 4,5. 4,5 que divide 1,5. 4,5. Estou fazendo bem step by step, para você poder entender da melhor maneira possível. Tração é igual a 5 mais 3. A força de tração é 8 newtons. É porque eu coloquei o seguinte, ô Pedro, eu já peguei o desenho com o peso já desenhado, já colocado, entendeu? Mas não tem importância não. Essa questão, e se ele desse a questão e não tivesse a imagem? Você tinha que saber desenhar ela. Entendeu? Entendeu, Pedrão? Olha aqui, olha, a questão está resolvida. Ele pediu a intensidade da tração, 8 newtons. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Quanto vale a força centrípeta? Quanto vale a força centrípeta? Quanto vale a força centrípeta? Fala para mim, responde aí no chat. Sim, Gustavo, exatamente. Exatamente, Gustavo. Ei, Pedrão, errou em conta, hein, Pedrão? Vamos lá. Quanto vale a força centrípeta? O que é a força centrípeta? Não é resultante das forças que apontam para o centro? Uai, quem são as forças que apontam para o centro? É tração menos peso? Uai, a tração é quanto? 8. E o peso? Uai, é 5. 8 menos 5, 3 newtons. Perfeito? Isso, João, isso. Por que eu estou fazendo isso? Eu preciso que você entenda essa essência. Veja bem, eu estou trabalhando, estamos na aula de primeiro ano, eu estou indo step by step, eu estou indo devagarzinho. Daqui a pouco os exercícios começam a ficar um pouquinho mais arrojados. Mais, bem mais. Ou bem mais mesmo. Tem muita coisa aí para vocês poderem enxergar envolvendo esse assunto. Vamos avançar? Alguma pergunta? Não, sem dúvidas, beleza, vamos avançar então. Olha para essa questão aqui, ó, tração mede 8 newtons. Essa questão aqui nós chamamos de velocidade de segurança. Chamamos de quê? Velocidade de segurança. Eu vou deixar vocês aqui por 1 minuto tentando resolver essa questão, por favor. Resolvam ela para mim. Sem medo de ser feliz, sem preocupação. Só resolve. Quem conseguir fazer, manda a resposta para mim no chat, por favor.
Matheus, boa pergunta essa sua. Vamos discutir um pouco essa questão da moto. O que seria o lance da moto? Eu tenho que inclinar o corpo. Eu tenho que inclinar o corpo para que ele consiga fazer a curva, percorrer a curva. Imagina aqui, ó, chão. Chão, a moto aqui inclinada, tá? Vou fazer aqui como se fosse isso aqui, ó. Estou no meio da curva. Estou no meio da curva. Então aqui eu tenho o peso do motoqueiro. Como está inclinado, eu tenho que é normal. Ainda tem a FAT. Ainda tem uma FAT. Então eu tenho que montar um sistema levando em conta normal, FAT e peso para resolver o problema da curva. Eu vou resolver um problema desse com vocês. Mas vamos amadurecendo devagarzinho o lance da força centrípeta. Vocês entenderem direitinho o que é a força centrípeta, como que eu desenho ela, como que eu encontro. À medida que isso for sendo resolvido, nós vamos resolver esse problema. Tem que ser, tem que aumentar a aderência, né? Porque o coeficiente de atrito é uma relação entre as superfícies. Olha, muita gente encontrando velocidade de segurança 20 metros por segundo. Vamos lá, mais alguém? Então, um veículo de massa 600 quilos. Então, minha massa... Opa, outra pergunta aqui, deixa eu ver. Opa, 80 metros por segundo? Pedro, 80 metros por segundo. Beleza. Vamos pensar o seguinte. Foi legal você ter colocado isso aí, que nós vamos aprender a analisar algumas respostas. Vamos pegar 80 metros por segundo e vamos multiplicar por 3,6. 3,6 vezes 80. Então, eu teria uma velocidade de segurança de 288 km por hora. Imagina um carro entrar na curva nessa velocidade, o máximo que ele poderia entrar. Entendeu? Qual o tamanho do raio dessa curva? Então, é importante a gente olhar o resultado que nós encontrarmos, nós analisarmos para saber se ele é coerente com o que é proposto na questão, entendeu? Porque isso vai dar dicas para a gente. Então, vem cá, vamos resolver essa questãozinha aqui. Eu tenho um veículo de massa 600 quilos. Massa 600 quilos. Que percorre uma pista de raio 80 metros. Há atrito de escorregamento lateral de coeficiente de atrito meio metro. Meio. Lembrando que o coeficiente de atrito ele é adimensional. A gravidade mede 10. Ele pede a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva sem derrapar. Então, vem cá, vamos deduzir uma equação aqui. Nós sabemos que força centrípeta
é resultante das forças que apontam para o centro. Ela é o quê? Resultante das forças que apontam para o centro. Olhando para o veículo aqui, ó, olhando para o nosso carro aqui, quais são as forças que estão atuando nele? Eu tenho força-peso, não é isso? Sempre eu tenho peso, porque a peso surge devido à atração gravitacional. Eu tenho a normal. A normal, ela é uma força de contato. O carro empurra o chão empurra o carro, tá certo? E quando o carro entra numa curva, eu tenho uma força segurando ele no centro da curva. Eu tenho uma força que segura o carro na curva. Eu tenho uma força que permite que o carro percorra a curva. Essa força que aponta, que segura o carro na curva, é a força de atrito. Quem aí já tomou um tombo de bicicleta numa esquina? Já aconteceu isso com vocês? Compartilha aí, fala para mim. Quem nunca está correndo de bicicleta, anda na curva, tem uma areia na curva, pum, escorrega e cai, machuca. Quem às vezes está correndo na rua, vai fazer uma curva, o tênis escorrega. Percebe isso? Qual que é o lance dessa areinha? O que essa areinha está fazendo? Ela está diminuindo o atrito. Ah, bacana. Então vamos lá. Já, né? Tanto de aluno aqui que eu já tomei, já caí, já levei tombo. É, exatamente. Então vamos discutir isso aqui. Então, a minha força centrípeta, a minha força de atrito, a minha força centrípeta é a minha força de atrito. Quem é a força centrípeta? M V ao quadrado sobre o raio. Quem é a força de atrito? Mi vezes força normal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você acha que a força de atrito não, minto. A minha velocidade, que é aquela hora que o povo odeia a física, na hora do tombo, né? Mas se conhecesse a física, teria diminuído a chance de levar o tombo, Matheus. Deixa eu fazer uma pergunta, responde aí para mim. A massa do carro é importante nesse cálculo da velocidade de segurança? Eu preciso da massa do carro? O que vocês acham? Responde aí para mim. Estou calculando a velocidade de segurança. A massa do carro é relevante? A massa do carro, para fazer essa curva, ela é importante? O que vocês acham? Sim, 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 de extrema importância. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. O que acontece se eu dobrar a massa do carro? Eu trocar um carro popular de 1.000 quilos para uma SUV de 2.000 quilos. O que acontece com a velocidade de segurança? O que vocês acham? Diminui, 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 aumenta. Olha que interessante. É isso aí, eu quero participação. O que eu vou fazer agora, vocês vão ver que coisa interessante. Velocidade aumenta, velocidade diminui. Beleza. Aumenta. Então, vem cá. Então, pelo raciocínio de vocês, a velocidade de segurança de um carro numa curva depende da massa do carro, não é isso? Ok. Não muda. Arthur falou que não muda. Ou seja, não depende. Interessante. Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer aqui. Então, a força centrípeta é a minha força de atrito.
A força centrípeta é mv ao quadrado sobre raio, que é igual a mi vezes força normal. Então, vem cá, m v ao quadrado sobre o raio é igual a mi. Você concorda comigo que nesse carro, olha o comentário da Beatriz, que comentário interessante. Olha o que ela está falando aqui, ó. Mas quando tem uma curva, um caminhão e um carro normal andam na mesma velocidade, né? Olha que interessante. Beatriz, eu vou responder essa pergunta sua em 2 minutinhos. Presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. A normal não está voltada para o centro, não, Léo. A normal está para cima, ó. É uma curva plana, uma curva horizontal. Então, quanto vale a normal? A normal, ela mede o valor do peso. mg. Normal mede o peso? Mede. Mas se a normal mede o peso, eu tenho mg de um lado, eu tenho m do outro, eu posso cancelar a massa? Pode. Você cancelou a massa? Cancelei. Peraí, se você cancelou a massa, quer dizer que, peraí, você tirou a massa da equação, professor? Tirei. Mi, R, G. Então, a velocidade de segurança, ela é dada pela equação. Velocidade é igual a raiz quadrada, você extrai a raiz dos dois lados, não é isso? De mi, R, G. A velocidade de segurança, turminha, não depende da massa. Então, tanto faz se o carro vai entrar numa curva, se ele é um carro popular, ou se ele é uma SUV, ou se ele é um caminhão, ele tem que respeitar aquela velocidade de segurança. Você não vê escrito assim nas placas, nas rodovias, assim, para carros pequenos, no máximo 80 km por hora na curva. Para carros grandes, no máximo 100 km por hora na curva. Você não vê isso. A velocidade de segurança é a mesma para todos os carros. O Pedro, o volume vai interferir geralmente quando fala volume, a gente fica pensando na altura do carro, né? A altura do carro impede, influencia. Porque aí eu tenho outro fator acontecendo, que é o momento, que é a capacidade que ele tem de tombar, de girar. Mas não é a nossa discussão no momento, não. Então, o carro vai fazer uma curva, a velocidade de segurança, a velocidade que ele entra na curva, depende apenas do coeficiente de atrito, do raio da curva e da gravidade. De novo, coeficiente de atrito, raio da curva e gravidade. Então, essa é que é chamada, sim, essa que é chamada velocidade de segurança. Velocidade de segurança. Professor, então, me explica por que quando eu estou andando de bicicleta, eu faço uma curva sem o menor problema. Aí depois eu faço essa mesma curva e tem areia na curva, eu caio. E a velocidade era a mesma? A resposta está aqui na equação. Ó. A velocidade de segurança na curva, ela é calculada levando em conta o coeficiente de atrito entre o pneu e o asfalto. Aí você joga areia na esquina. A hora que você joga areia na esquina, tem um coeficiente de atrito diminuído. Então, você chega com a velocidade de segurança é 60. Olha que legal. Sem areia. 60 km por hora, sem areia. E aí, jogou areia. A velocidade de segurança agora sai de 60 e cai para 50, por exemplo. Aí você vem com o seu veículo, a velocidade do carro, a 55. Está abaixo da velocidade que foi projetada sem areia e está acima da velocidade, da nova velocidade de segurança, porque agora tem areia na pista. O que acontece? Seu carro sai pela tangente. Seu carro sai pela tangente. Meu Deus. Então é isso que acontece. Isso é tão interessante. Vamos resolver o problema aqui? Vamos solucionar o problema?
Vamos ver a resposta que vai dar aqui. Velocidade é igual a raiz quadrada de μ r vezes a gravidade. Então, velocidade vale raiz quadrada. O μ vale meio. O raio vale 80. E a gravidade vale 10. Então, a velocidade vai ser meio vezes 10 é 5. 5 vezes 80 é 400. Raiz quadrada de 400. Então, minha velocidade de segurança é 20 metros por segundo. 20 metros por segundo, crianças, é nosso 72 quilômetros por hora. Perfeito? Eu fiz a questão usando a fórmula com a massa e chegou no mesmo resultado. Ah, mas, ô, Gabriela, usando a fórmula, qual fórmula? Força centrípeta? Você usou essa equação aqui, Gabriela? Força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r? Escreve aí para mim. Então, Gabriela, foi o que nós fizemos aqui, Gabriela. Ó. Você escreveu força igual a Fat. Perfeito, ó, força igual a Fat. Só que a hora que você substituiu a massa, Gabriela, você não percebeu. Você substituiu ela de um lado e substituiu do outro. Na solução do problema, mesmo você tendo multiplicado, chegaria um momento que você cancelaria a massa. Sim, Léo. Por que cancela a massa? Eu estou explicando, ó. Porque ela aparece de um lado e aparece do outro. Por isso que cancela a massa. Tranquilo? Ela aparece de um lado e aparece do outro. Por isso que a massa é cancelada. Beleza? Dúvidas? Conversem comigo, abro o coração de vocês. Então, foi lá atrás que falou comigo. Então, pergunta, Arthur. Estou extremamente calmo. Isabela, agora que eu vi sua pergunta aqui, ó. Eu não entendi o atrito de escorregamento. Sim, o atrito influencia. É o atrito que segura o carro na curva, Isabela. É o atrito que segura o carro, essa curva plana, a rua, essas curvas de rua que nós temos aqui em Goiânia, quem segura o carro na curva é a força de atrito. Exatamente. Os dois vão se lascar. Deixa eu ver aqui a pergunta do Arthur. O coeficiente lateral do escorregamento é o mesmo coeficiente de atrito comum. Isso, só mudou o nome, só falou de uma maneira mais elegante. Não, não vai mudar para nós. Para nós é o mesmo coeficiente de atrito, tá certo? Se for tanto horizontal como circular, é o mesmo coeficiente de atrito. Não muda, Arthur. Mais alguma pergunta? Falta aí menos de um minuto para encerrar minha aula. Deixa eu fazer meu breve encerramento aqui. Fazer uma pequena, breve e rápida leitura de minutos de sabedoria. Vamos ver o que vai sair para a gente? Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam na família, no trabalho e na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças permitirem. Em suas mãos está, em parte,
está uma parte do futuro da humanidade. No caso de vocês, a responsabilidade é o estudo e o cuidado com a sua saúde e o zelo pela sua família, tá certo? Esse final de semana é o Dia dos Pais. Forte abraço para os pais de todos vocês. Tia Lu, obrigado pela parceria, pela orientação, pela ajuda. Primeiro ano, foi um prazer inenarrável trabalhar esse momento com vocês. Presença de 112 alunos na minha aula. Muito obrigado, obrigado mesmo. Bom final de semana para vocês. Vida longa e próspera. E até o nosso próximo encontro. Forte, caloroso e um distante abraço. Valeu!